Uma boa noite a todos os que estão nos ouvindo pela Rádio Cidade e também nesse momento nos assistindo através do YouTube. E é um prazer poder compartilhar a partir desse momento da Palavra de Deus com você. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2. O versículo é o versículo de número 25, livro do profeta Samuel, o primeiro livro, no capítulo 2, o versículo de número 25. Nós temos aqui registradas as palavras do profeta Eli, quando ele repreendeu os seus filhos, por causa do pecado deles como sacerdotes. Eli então repreende os seus filhos, e nós temos duas perguntas aqui cruciais, que diz assim, versículo 25, a parte A, diz assim: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Uma pergunta muito oportuna nesse momento. Eli diz para os seus filhos, repreendendo, eles estavam pecando contra Deus. Eram sacerdotes, e Eli, o sumo sacerdote naquela ocasião. E Eli então repreende-os com uma palavra e duas perguntas muito precisas, eu vou colocar assim. E ele diz, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, o homem, está implícito, contra o Senhor, quem intercederá pelo homem? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra que foi lida neste momento. E nos ajuda, Senhor, a pregarmos nesta noite o Evangelho e a falar daquele, Senhor, que pode interceder por nós junto ao Senhor. Aquele que pode mediar, ó Deus, diante de Ti, a nossa causa. E por isso, Senhor Deus, cada um dos amados que nos ouvem pela Rádio Cidade, ou aqueles que nos assistem e ouvem pelo YouTube, possam meditar nessa verdade da Escritura Sagrada. Nos abençoa, Senhor. Em Cristo Jesus, nós te pedimos, agora e para sempre. Pecando o homem contra Deus, quem intercederá por ele? E o apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, ele responde esta pergunta para nós. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 2, verso de número 5, ele diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e diz, Jesus, homem. Nos últimos domingos nós estivemos estudando a redenção dos pecados, que nos aponta para a pessoa do Redentor, que nos comprou com o seu precioso sangue, aquele que nos resgatou da penalidade, do poder, e nos resgatará da presença do pecado na sua manifestação. E hoje à noite eu gostaria de considerar outro título dado a Jesus Cristo, que é o título de mediador. Mediador, meus amados. Há pelo menos 4 textos na Escritura Sagrada que falam de um mediador entre Deus e os homens, respondendo aquela pergunta que Eli fez aos seus filhos. Pecando o homem contra Deus, quem vai mediar? Quem vai interceder por ele? E nós temos pelo menos 4 textos bíblicos que falam com respeito a um mediador. E o primeiro texto é esse, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Nós temos também em Gálatas, capítulo de número 3, e o versículo 20, que diz, ora, o mediador não é de um, mas Deus é de um. Paulo escreve aos Gálatas e ele toca de novo na questão do mediador. Ele fala de um mediador entre Deus e os homens. E ele diz, olha, o mediador não é de um, mas Deus é um, confirmando o que ele
escreveu também na sua carta a Timóteo. Nós encontramos também em Hebreus, capítulo 9, versículo de número 15, que diz assim: por isso mesmo, ele, se tratando de Jesus Cristo, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões. O autor aos Hebreus fala de Jesus como o mediador. E no capítulo 12 de Hebreus, versículo de número 24, o autor aos Hebreus diz: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala de coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então nós temos pelo menos esses 4 textos da Escritura, que falam de um mediador entre Deus e o homem, e todos os textos apontam para um único mediador, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Meus amados, dizer que Deus não pode, eu sei que é difícil a gente falar isso, não é? Mas há coisas que Deus realmente não pode, não é? E Deus em si mesmo não poderia ser mediador, porque Ele é uma das partes interessadas. Ele foi ofendido, uma das partes interessadas. Um homem pecador também não poderia ser mediador, por ser ele a outra parte interessada. O mediador entra entre 2 partes que estão em conflitos, que são conflitantes. Então, olhando por essa razão, Deus não poderia ser, porque Ele é uma das partes interessadas. Ele não podia ser o mediador, Ele em si mesmo, Deus Pai, Santo, Justo. E por outro lado, o homem também não poderia, porque ele é a outra parte interessada, meu amado, na questão. Assim, Deus enviou o seu Filho, que sendo Deus, assumiu a natureza humana na encarnação, porém sem pecado, e somente o Filho de Deus, com 2 naturezas, divina e humana, ou seja, possuindo a mesma natureza das 2 partes interessadas. 2 partes interessadas. Ele pôde ser o mediador entre Deus e o homem. Somente Jesus, o Filho de Deus, que assumiu a natureza humana na encarnação, porém sem pecado, e possuindo a natureza divina. Somente o Filho de Deus com essas 2 naturezas, humana, divina e humana, das 2 partes interessadas, somente Ele pode ser, e somente Ele pode ser o mediador entre Deus e o homem. E nessa noite eu quero tratar sobre o mediador, Jesus Cristo. E eu vou me deter, de fato, no texto que Paulo escreve a Timóteo, dizendo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E a primeira coisa nessa noite que eu quero tratar é o nome do mediador. O nome do mediador. O mediador tem muitos nomes nas Escrituras. Nós vimos o nome dele como Redentor. Podemos encontrar o nome desse mediador como, não é? Salvador, Senhor, Libertador. O mediador, ele tem muitos nomes na Escritura, mas o nome que o identifica com a sua função mediadora, meu querido, é Jesus Cristo, que está aí em Timóteo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. O mediador, ele tem muitos nomes na Escritura. Ele é Emanuel, ele é o Verbo. Mas o nome que o identifica com sua função mediadora é Jesus Cristo. Esse nome apresenta a sua natureza divina e a sua natureza humana. Jesus Cristo.
E em particular aqui, Paulo apresenta a natureza humana pelo nome que ele colocou: Jesus. O autor aos Hebreus também nomeia o mediador. Ele usa somente o nome humano, no capítulo 12, como nós já vimos, e no versículo de número 24, quando Hebreus, o autor escreve: e a Jesus, o mediador da nova aliança. O autor de Hebreus também nomeia o mediador, e o nomeia somente com o nome humano. E o fato do mediador ser homem é fundamental para que ele possa exercer a sua obra mediadora. É fundamental. O mediador tinha de ser como um de nós, mas sem pecado. Sem pecado. Para que pudesse fazer alguma coisa junto a Deus, por nós, pecadores. Ao ser anunciado a Maria, em Mateus capítulo 1, verso 21, o nome de Jesus é colocado com o seu significado: aquele que é salvador do seu povo, e salvará o seu povo dos pecados deles. Primeira coisa, então, o nome do mediador: Jesus Cristo. Porque somente ele, sendo Deus e homem, poderia mediar as duas partes. Fazer o trabalho, o serviço a obra mediadora, a função mediadora, o nome. E o texto é enfático: há um só Deus e um só mediador, e o nome desse mediador é destacado, é enfatizado. A segunda coisa que eu quero apresentar nessa noite sobre o mediador é a singularidade do mediador, porque o texto fala da singularidade. Está grifado em azul aí, não é? Um só mediador. Assim como Deus é único, e Deus sempre se apresenta na Bíblia: eu sou o único Deus, não há outro Deus diante de mim. Ele afirma na sua palavra que o mediador é singular, é único, meu amado. Refiro-me então, na singularidade, ao fato do mediador ser ímpar, ser único. Nas religiões pagãs, e mesmo em certos segmentos do cristianismo, tem havido vários mediadores e até medianeiras entre Deus e os homens. Em vários segmentos do cristianismo, e não somente no paganismo, o homem tem se utilizado de diversos mediadores. Tem havido vários mediadores entre Deus e o homem. A propósito, eu não posso deixar de mencionar o que acontece no catolicismo romano, que fazem orações a santos, a fim de que esses santos, entre aspas, intercedam junto a Deus pelos seus problemas e aflições. Isso é algo muito conhecido. Eu não posso acusar o catolicismo romano de adorarem a outro Deus. Eu não posso, porque de fato o catolicismo adora a Deus. Mas eu posso mencionar que eles pecam com dois pecados gravíssimos diante de Deus. Um deles é a confecção de imagens, que a Bíblia diz: não farás para ti imagens de escultura. E outro pecado é agrupar, agregar à religião vários intercessores, porque é conhecido, o catolicismo romano, os seus fiéis fazem orações a santos, a fim de que esses santos intercedam junto a Deus pelos seus problemas e pelas suas aflições.
A Igreja Católica, romana, ela tem um santo para cada aflição, para cada problema. Um intercessor para cada dilema do homem. O grande problema do catolicismo romano, além da fabricação de imagens de escultura, é a fabricação, é a produção de mediadores, que Deus também proíbe terminantemente, porque quando a Bíblia diz, no texto que nós estamos vendo diante de nós, que há um só Deus e um só mediador, Deus está proibindo que nós nos utilizemos de outros mediadores, terminantemente. A Bíblia proíbe a fabricação de imagens de escultura, mas terminantemente também a Bíblia proíbe, meu amado ouvinte, meu amado irmão, a fabricação de mediadores. Deus afirma pontualmente que existe somente um mediador. A Bíblia é tão clara, tão límpida nesse aspecto, porquanto há um só Deus. E algumas pessoas que estão me assistindo e me ouvindo nesse momento concordam. Mas quando chega na segunda parte, um só mediador, nós começamos a entrar em conflito. Porque tem pessoas que estão me ouvindo que já fabricaram seus mediadores. É o mediador para os olhos, é o mediador dos motoristas, é o mediador dos pescadores, é o mediador disso, daquilo e daquilo outro. É ou não é? E Deus proíbe. Deus afirma pontualmente que existe somente um mediador, ou seja, aquele que fica entre Deus e o homem. Mediador é aquele que fica entre Deus e o homem. Há um só. E quando Deus afirma que há um só, Ele está falando da singularidade, da unicidade deste mediador. Carecemos de socorro, e só há um que pode nos socorrer. Estamos afastados de Deus, e só há um que pode mediar a nossa causa, só há um que pode pleitear a nossa causa diante de Deus, e esse é Jesus Cristo. E as Escrituras não deixam dúvidas quanto ao seu nome. Veja o texto mais uma vez: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, e diz o texto, Cristo Jesus, falando do Deus homem. Deus homem. Jesus, único. Não há um mediador para cada nação, meu amado. Não há um mediador para os judeus e um mediador para os brasileiros. Não há um mediador para uma nação e um mediador para outra nação, mas somente um Deus para homens de todas as nações, e somente um mediador para todos os homens. Jesus é a única pessoa pela qual temos acesso a Deus, é a única. Jesus não necessita de ajuda, de auxiliares, de quem quer que seja, meu amado. Ele é o único caminho, Ele é a única porta, Ele, Jesus, é o único mediador. Ele não tem auxiliares, Ele não precisa de auxiliares. Em João capítulo 2, quando chegaram com Maria, para falar para ela a respeito que faltava vinho, ela disse logo,
podem ir direto com quem pode fazer alguma coisa. Eu não posso fazer nada. Dirijam-se a Ele, façam tudo o que Ele vos disser. Maria disse: o meu coração se alegra em Deus, meu Salvador. No entanto, Maria, para o catolicismo romano, é medianeira. E para alguns está acima até de Jesus Cristo. Como medianeira, que ela não é. Porque a Bíblia diz: há um só Deus. Um só mediador. Entenda a singularidade. Entenda que não há outro. Pecando o homem contra Deus, o único que pode interceder é Jesus Cristo. O único que pode pleitear a causa, o único que pode advogar a causa, se assim você quer que eu coloque, é Jesus Cristo. Porque João, ele deixa bem claro para nós, na sua primeira carta, que temos um, e não vários, advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, o texto fala não somente do nome do mediador, mas apresenta para mim e para você, meu amado ouvinte, a singularidade do mediador. Eu tenho que bater nessa tecla. Eu tenho que frisar isso. Tenho que ser categórico nisto. Que as raízes da nossa nação se voltam para vários mediadores. O momento que nós estamos vivendo de pandemia, de caos, pessoas estão buscando tantos mediadores, quando devem buscar um único mediador nesse momento. Pessoas que estão vivendo aflições, lutas e adversidades. Tenho muitos amigos católicos romanos, sinceros, nesta cidade mesmo, que eu trabalho. Amigos. Mas eu tenho que ser verdadeiro com eles. Porque eles pecam por fabricarem não somente imagens de escultura, mas por fabricarem para eles os seus mediadores, as suas medianeiras. Depois da singularidade do mediador, é necessário nós olharmos a terceira coisa, o significado de mediador. O significado, a palavra é bonita, o título é dado a Jesus Cristo, mas nós precisamos entender o significado de mediador. O mediador é aquele que se interpõe entre duas partes conflitantes a fim de reconciliá-las. Mediador é aquele que se interpõe, se coloca no meio de duas partes que estão em conflitos, duas partes conflitantes, com a finalidade única de reconciliá-las, de aproximá-las, de trazê-las de volta à comunhão. O mediador é alguém que atua entre duas partes para reuni-las, e não somente isso, para uni-las. O mediador, ele atua entre essas duas partes, não somente para reuni-las. A finalidade dele vai além de reunir as duas partes. Ele busca uni-las, meu amado. O termo grego para mediador, que está no nosso texto, e nos outros textos que eu apresentei, significa aquele que vai no meio. A palavra mediador, na língua grega, significa aquele que vai no meio, é aquele que media entre duas partes, para trazer a paz entre as duas partes. Por isso que o mediador precisava ser divino
e humano. Por isso que o nome dele é Cristo, falando da sua divindade, e Jesus, falando da sua humanidade. Assim, meu amado, o mediador precisava ser tanto divino quanto humano. A existência do mediador indica que há uma controvérsia entre Deus e o homem. Por existir um mediador, quando a Bíblia fala da existência de um mediador, é porque há um problema entre duas partes, que é Deus e o homem. A Bíblia diz que nós estamos em conflitos com Deus. A Bíblia diz que o homem, ele está em rebeldia, rebelião contra Deus. Isso implica que há um obstáculo que não pode ser transposto, a não ser que um mediador intervenha. A Bíblia é bem enfática e diz que o homem no seu pecado, ele é inimigo de Deus. Ele não tem como fazer paz por ele mesmo com Deus. Quando a Bíblia fala e indica que há um mediador, é porque há uma controvérsia, há uma questão, há um problema entre Deus e o homem. Implica que há, meu amado ouvinte, um obstáculo que não pode ser transposto, a não ser que esse mediador, que é Jesus Cristo, intervenha. O relacionamento entre o Criador e a criatura foi quebrado por causa do pecado. Quebrado. A comunhão entre o Criador e a criatura foi quebrada. O pecado ergueu um obstáculo, meu amado, entre Deus e o homem. O pecado criou uma parede, um obstáculo entre Deus e o homem. E uma vez que essa relação foi quebrada, houve a necessidade de um mediador. Deus e o homem, eles estavam separados, em inimizade, por causa do pecado. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Há uma separação. O livro do profeta Isaías é bem enfático nisso. Ele diz claramente, Isaías, Deus não está surdo para que não possa ouvir vocês. A questão é que o pecado de vocês fazem separação entre vocês e Deus, para que Deus não ouça vocês. Há uma separação. O pecado separou o homem de Deus. O pecado colocou o homem num estado de rebeldia e de separação, de desobediência. O pecado tornou o homem inimigo de Deus. Homem e Deus, Deus e homem estão separados por causa do pecado, em inimizade. E Deus então, meu amado, ele se dispôs a tomar a natureza humana. Ele se esvaziou, ele assumiu a forma humana para reconciliar o Criador com a criatura. Jesus é o mediador entre o ofendido e os ofensores. Deus e os homens. E assim, nós podemos ver sobre o significado do mediador. É aquele que se interpõe entre as duas partes conflitantes, entre Deus e o homem. O conflito que o pecado trouxe, gerou nesse relacionamento que havia entre Deus e o homem. A Bíblia fala claramente em Gênesis que não sabemos o período e o tempo, mas que o homem tinha uma comunhão íntima com Deus. Que o homem viveu um período da sua vida sem pecado nenhum e num relacionamento total e completo com Deus. Adão e Eva, nós não sabemos por quanto tempo, mas eles viveram numa íntima comunhão com Deus.
mas essa comunhão foi quebrada. O pecado de Adão e Eva criou um abismo entre Deus e o homem. E aí então a necessidade de um mediador, a existência desse mediador, indicando para nós que há uma controvérsia, que há um problema entre Deus e o homem. E nos aponta então o nome do mediador. Jesus Cristo é um mediador entre Deus, o ofendido, e os ofensores, que somos nós, os homens mortos em delitos e pecados. Essa é a terceira coisa sobre o mediador. Mas eu queria deixar uma quarta coisa ainda, hoje à noite, com respeito ao mediador. Eu não gostaria de sair daqui hoje à noite somente falando do nome do mediador. Eu não queria sair hoje à noite daqui falando somente da singularidade do mediador. Não somente do significado de mediador. Mas eu quero sair hoje à noite ainda falando da suficiência do mediador. Eu gostaria de destacar a suficiência deste mediador. Quando o texto nos informa um só mediador, está falando da suficiência dele. Quando o texto fala do nome dele, está falando da suficiência dele. E eu gostaria de destacar a suficiência deste mediador. Meu amado, nós não precisamos de mais ninguém. O homem não precisa de mais ninguém para se interpor entre ele e Deus, para solucionar essa controvérsia, para derribar essa barreira, esse muro. Não precisamos de mais ninguém. E um dos grandes erros de muitos segmentos é não confiar na suficiência do Salvador. Está aí outro pecado do catolicismo romano. Pecam por fabricar imagens de escultura, pecam por fabricar mediadores e pecam por não confiar na suficiência do único mediador. Porque quando você busca outros mediadores, você está dizendo que o mediador de Deus não é suficiente, que aquele que Deus proveu não pode fazer nada. Não é assim? Esse é um dos grandes erros de muitos segmentos. Não confiar na suficiência do mediador, não confiar na obra que o mediador fez na cruz do Calvário. Veja ainda no capítulo 2, agora versículo 6, porque vai falar dessa obra. Quando você rejeita esse mediador, quando você não crê na suficiência desse mediador, o versículo 6 diz o qual, ou seja, o mediador, esse mediador, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Quando você não acredita na suficiência desse mediador, você está dizendo que a obra dele, que a morte sacrificial dele na cruz do Calvário não foi suficiente para te resgatar da penalidade, da pena, do poder e da presença do pecado um dia. Meu amado, muitos segmentos têm pecado, têm errado em não confiar na suficiência do mediador e na suficiência da sua obra, como Paulo coloca no versículo 6, a parte A, quando ele diz, esse mediador a si mesmo se deu, ou seja, morreu, entregou-se, deu a sua vida.
em resgate por todos. Eu quero dizer uma coisa, ele é suficiente para salvar todos. O mediador, ele é suficiente para salvar todos. Porém, ele não vai salvar todos. Ele vai salvar aqueles que confiam nele como o único mediador. Ele vai salvar aqueles por quem ele morreu. Como eu já mencionei, um dos segmentos dentro do próprio cristianismo é o catolicismo romano, que professam na teoria e na prática terem vários mediadores. Não é só na teoria, não. Na prática também, o catolicismo, ele professa ter vários mediadores, tanto na teoria quanto na prática. No sistema católico romano, todos os santos, além de Maria, são mediadores, funcionando dentro do sistema católico romano como intercessores diante de Deus. Coisa que a Bíblia repugna, repreende, meu querido. Uma única Maria com vários nomes, vários motivos para ela ser intercessora e várias causas diferentes. Não pense que é um ataque a uma religião, não. É a pregação da verdade que eu estou trazendo nessa noite. E talvez você esteja me ouvindo, você seja sincero, fiel. Mas toda a sua sinceridade e fidelidade estão depositadas num mediador errado, meu querido ouvinte. Meu amado, no sistema católico romano, todos os santos, além de Maria, são mediadores e funcionam como intercessores. Intercessores. Mas a Bíblia, a Escritura Sagrada deixa claro que nós não precisamos de outros mediadores. Jesus Cristo é absolutamente suficiente e absolutamente qualificado em sua obra mediadora. Em sua pessoa e em sua obra, ele é absolutamente qualificado. Em sua pessoa, porque ele é o Deus homem. E em sua obra, porque tudo o que ele realizou na cruz do Calvário foi suficiente para ele ser o mediador. Meu amado, nenhum outro pode fazer o que Jesus faz. Por isso que Pedro, em Atos capítulo 12, sim, São Pedro, você sabe que São Pedro disse em Atos capítulo 4, verso de número 12, ele disse assim: e não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Veja, não existe nenhum outro nome. Então não use Pedro, Antônio, Maria, José, Jorge, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E essas palavras não foram eu que cunhei. O apóstolo Pedro as proclamou em alto e bom som, em Atos capítulo 4, verso 12, em uma de suas pregações. E não há, escute, não há salvação em nenhum outro, em nenhuma outra pessoa. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Então, não invente, não fabrique mais intercessores.
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O versículo, meu amado, diz 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. O versículo destaca no final a palavra homem. Homem. Pois a humanidade de Cristo é absolutamente essencial para a sua obra mediadora. Pois como homem, ele sofreu no seu corpo e ele sofreu na sua alma as punições que são devidas aos homens, por quem ele morreu, por quem ele, Jesus Cristo, substituiu. Por isso, ele é suficiente em sua pessoa e sua obra. Não precisamos de mais ninguém, não precisamos de outros mediadores. Só Jesus é suficiente. E eu queria concluir nessa noite, falando com você, amado ouvinte. Havia uma grande barreira entre Deus e os homens. Há uma grande barreira entre Deus e os homens. E fez-se necessário a intervenção de uma terceira pessoa para reconciliar ambas as partes. Há um conflito entre Deus Santo e o homem pecador. E fez-se necessário a intervenção de uma terceira pessoa para reconciliar estas duas partes. De um lado estava Deus, que sendo o Criador, santo e ofendido, poderia destruir todos os homens. Todos os homens. E do outro lado estavam os homens, separados de Deus, vivendo em inimizade, rebeldia, desobediência, e que se pudessem, apagariam Deus da sua mente. Esse é um fato. Mas, meu amado ouvinte, o próprio Deus providenciou o seu Filho, seu único Filho, para ser o único mediador entre Deus e os homens rebeldes. Jesus veio ao mundo para estabelecer a paz entre Deus, o ofendido, e você, o ofensor, em seus delitos e pecado. Meu amigo ouvinte, aquele que rejeita o único mediador, aquele que não crer na suficiência do único mediador, sofrerá as consequências de seus próprios pecados e terá que acertar as contas com o próprio Deus, sem o advogado, sem o mediador. Essa pessoa terá de enfrentar as consequências da punição divina. Por isso eu quero convidar você hoje à noite a confiar em Jesus Cristo. E a confiar em Jesus Cristo, e confie unicamente nele, pois somente ele pode livrar você do domínio do pecado, do domínio de Satanás e da punição eterna. E nessa noite então eu convido você que está me ouvindo a abandonar qualquer outro mediador, e convido você a entregar-se e a confiar hoje mesmo no único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus neste momento. E eu queria convidar você nesse momento a orar, colocar sua vida diante do Senhor e confessar que você tem, infelizmente, produzido mediadores, que você tem confiado em outros nas suas questões, nas suas aflições, para o teu socorro. Gostaria que você nessa noite confessasse a Jesus Cristo como teu único mediador,
O único que pode, nesse momento, se colocar entre você e Deus, para trazer paz entre você e Deus. Convido você nessa noite a abandonar, a dizer: Senhor Deus, a partir de hoje eu abandono todos os mediadores que eu fui ensinado a buscar. Eu estou aqui abandonando outros mediadores. Estou me entregando, confiando no único mediador entre eu e Deus, confiando na sua pessoa, no seu sacrifício. Entregue hoje mesmo toda a sua vida a Jesus Cristo, porque Ele é o único, meu querido, que Deus em Cristo Jesus. Nós estamos orando nesse momento e colocando a vida de pessoas, Senhor. Abre os olhos espirituais, desvenda, Senhor, para que compreendam que há um só Deus e que possam concordar, confiar, entregar-se no único mediador entre o Senhor e o homem, o único que pode trazer a paz, reconciliação. Que pessoas hoje estejam entregando-se a Ti, abandonando, ó Deus, as imagens de escultura, abandonando outros mediadores e confiando no Teu Filho, o único mediador. E assim nós oramos por esta pessoa, Senhor, que possa se arrepender desse tão grave pecado que vinha cometendo, te pedir perdão e se voltar para Ti, se voltar para o Teu Filho e encontrar em Jesus a segurança que nós temos. Assim eu te peço, em nome de nosso Senhor e mediador Jesus Cristo, Salvador bendito. Amém. Que Deus os abençoe. Uma boa noite em Cristo Jesus.